Você sabe o que eu falei agora? Que pena para aqueles que não sabem. Eu disse, oi, tudo bem? Pois é, meu nome é Lucélia e eu estou aqui no Congresso de Acessibilidade. Primeiro eu quero agradecer Dolores Afonso e também meu amigo George Lucena, que me apresentou a Dolores, e nós estamos aqui hoje. Eu sou missionária, trabalho com surdos há 31 anos. Eu sou do tempo em que foi fundado o Ministério Dinamis, para aqueles que conhecem, lá de Goiânia, Goiás, na Primeira Igreja Batista. Hoje eu sou missionária, mas nem sempre foi assim. Trabalhei na Embratel, trabalhei como secretária no Ministério Dinamis, para depois começar esse trabalho missionário com tempo integral. Nós viemos aqui para Recife e encontramos uma realidade muito diferente daquilo que eu estava acostumada. Então eu comecei a observar que interpretar é muito mais do que simplesmente usar a minha mente e as minhas mãos. Interpretar é você valorizar o seu próximo que não escuta. O seu próximo que depende de mãos para poder entender esse mundo, o qual para nós às vezes não damos nem valor para tanta informação que chega aos nossos ouvidos. Chega aos nossos ouvidos coisas boas, coisas ruins, como também para aqueles que não ouvem e também para aqueles que não veem, porque nós vemos coisas boas e vemos coisas ruins. E tudo isso foi um trabalhar dentro do meu coração, que eu comecei a observar que havia uma diferença, que só muito mais tarde é que surgiu essa organização que passou a se chamar Língua Brasileira de Sinais. Antes era mímica. Nós aprendíamos 350 sinais e já tínhamos que interpretar uma palestra como prova, depois de 1 ou 2 semanas de curso. Era muito engraçado, muito divertido, mas era muito difícil. Poucas pessoas continuaram esse trabalho com as mãos, que a gente chamava de mímica. Hoje em dia, como já tem uma língua, temos uma lei, temos toda essa organização da comunidade surda, tivemos a oportunidade de estar lá em Brasília, quando foram entregar a proposta de lei, lá em Brasília, onde naquele auditório nós vimos surdos dançando, tocando olodum, fazendo teatro, crianças também fazendo teatro, e também surdos cantando, que foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu vivia num mundinho ali, que eu conhecia aqueles surdos, pouquinhos surdos, e o mundo ele é muito maior. E aquela diferença, aquela dificuldade de relacionamento com o surdo, de um não entender o outro, eu achava que era somente aquela diferença de língua, de um entender o que o outro está falando. Hoje nós sabemos que há uma diferença cultural. E qual é a cultura do surdo? Qual é a cultura nossa? Nós já temos vários palestrantes falando sobre essa diferença cultural. Nós temos surdos palestrantes aqui. Então, eu quero dizer para vocês que o que eu vim falar aqui é um sonho. Se você assistir outras palestras, vocês vão ver que muitos falam sobre sonhos, sobre perseverança, sobre você lutar pelo que você acredita, sobre autoestima. E quando eu escutei a proposta dessas palestras, eu fiquei imaginando o que é que eu poderia falar para vocês surdos, para vocês intérpretes. Eu sei que tem intérpretes que estão começando, tem intérpretes que já estão com muitos anos, e tem surdos que são bem politizados
entendem bem a vida, já são profissionais, faculdade, e a coisa que eu mais me orgulho de dizer é que tem estudos que faz mestrado, e eu acho também que já tem doutorado, se não estão fazendo, estão querendo fazer. Isso me alegra o coração, porque durante esses 31 anos, nós acompanhamos o desenvolver das lutas da comunidade surda. E nessas lutas, e nas minhas lutas pessoais, eu pude ver que muitos venceram a autoestima baixa, não se amavam, mas quando descobriram que eles são pessoas que têm seus direitos e podem exercer a cidadania, a liberdade de ir e vir, e de amar, e de construir uma família, porque nós sabemos que não são só os surdos. Não são só os surdos que eles são tratados com inferioridade. Nós sabemos que muitos de nós nos sentimos um nada, incapaz de nos casarmos, termos famílias, termos uma profissão, por isso começamos curso, desistimos. E nessa caminhada eu pude ver tantas pessoas com tantos problemas. Eu pude querer participar da vida de tanta gente que eu quero deixar algumas dicas para vocês, para que vocês possam construir essa nossa sociedade melhor, para que a nossa sociedade seja melhor e o nosso relacionamento com as pessoas diferentes sejam melhor ainda. Sabe o que é que você precisa fazer? Cuidar de você. Você precisa entender que você é amado. Você precisa entender que você precisa se amar. Mas Lucélia, você é missionária, você aprende a palavra de Deus, você não é psicóloga, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu já li muito e eu quero contar uma história para vocês agora de uma pessoa, de uma jovem que conheceu um surdo, que o nome dele é Sérgio. Hoje é formado em letras libras, faz um trabalho maravilhoso na divulgação do bilinguismo, da escola bilíngue. E ele tinha 9 anos, eu tinha 12, por aí. E eu me apaixonei com aquele menino que os olhos brilhavam e eu queria falar com ele. Eu fiquei louca. Eu tinha 12 anos apenas. Com o tempo, não nasci na igreja, gosto de tribos urbanas, por isso que eu trabalho com surdos, que ele é também um grupo que trabalha, que anda, que vive na nossa sociedade. E com 16 anos, eu fui tirar umas férias quando eu voltei. De repente eu chego na igreja, que eu estava começando a frequentar, uma missionária com o nome Adélia Cristino. Essa missionária, ela tinha vindo do Rio de Janeiro para ensinar Libras ali. Adélia Cristino, ela me ensinou Libras. Muito mais do que isso, ela me deu oportunidade de um dia que ela não pôde ir na sala de aula, eu ficar no lugar dela. Aquele dia eu tinha certeza do que Deus tinha para mim. Porque quando eu cheguei de férias e vi aqueles 3 surdos lá embaixo, e vi a Adélia Cristina interpretando lá no púlpito, foi como se Deus tivesse falado para mim: é isso que faltava para você. Porque dentro de mim eu entendi, era isso que faltava para eu ser feliz. Porque eu tinha descoberto algo que eu sabia que era um propósito da minha vida aqui na Terra. E eu vou te perguntar, qual que é o seu objetivo? Você não descobriu? Então vamos descobrir. Espero que seu objetivo seja para transformar essa sociedade num mundo melhor. Seu objetivo seja positivo. Que você acredite no que você faz, naquilo que você quer e deseja. São 30 anos, quase 30 anos, para que eu realizasse o meu sonho de ser missionária. Não tem muito tempo que eu estou aqui.
mas o meu coração já era. E no seu coração você é o quê? Se você não sabe, tenha fé. Creia que existe alguma coisa lá em cima ou alguém lá em cima que já te falou, que te fez e te fez com um objetivo dentro do seu coração, dentro da sua vontade. Porque se ele te fez, ele colocou em você a tua vontade, que é a vontade dele, é o querer dele. Se é, então é só você continuar lutando para chegar lá. E vai chegar lá, sabe quando? Quando você estiver pronto. Assim aconteceu comigo. Eu, por não conhecer muito a vida, entrei por caminhos que não eram corretos, ou não me fizeram bem, não vamos dizer nem é certo nem é errado, fizeram muito mal para mim e para aqueles que estavam à minha volta. E por não conhecer, eu tomei uma decisão, vou conhecer porque eu vou ler sobre o assunto. E comecei a ler, lendo, perguntando para os médicos, perguntando para os psicólogos, e perguntando para os pastores, missionários, missionárias, amigos. Eu queria entender a vida, eu tinha sede de entender a vida. E aí eu fui crescendo, e de repente, quando chegou numa etapa da minha vida, eu percebi que a sede que eu tinha de conhecer o mundo, conhecer como funcionava e como ter uma vida melhor, como ter acesso à alegria, acesso à paz, acesso a todas aquelas coisas que todos falavam e eu não sentia, de repente eu percebi que tinha um grupo que tinha a mesma sede que a minha, por isso eu me identifiquei com esse grupo. São os surdos. Eles não recebem informação e muitas vezes eles querem fazer, querem acontecer, querem ser. Eles são, mas não sabem disso porque não são tratados assim. E aí, porque eles não conhecem, eles entram por caminhos tortuosos, ou seja, caminhos que fazem mal a eles e àqueles que estão em volta dele. A partir daí, eu pensei, os ouvintes têm televisão, conhecem o português, na sua maioria sabem ler, podem pegar um livro e ler, escutam rádio, tem família que se relacionam bem, que tem um diálogo, ou com amigos, ou na escola. E aquele grupo tinha informações tão básicas, que quando eu comecei a dar as minhas primeiras palestras, eu iniciei com palestras sobre a sexualidade, ou relacionamento sexual, sobre a própria biologia do corpo. Quando eu comecei com aquilo ali, eu descobri que pessoas casadas há muitos anos não sabiam como era o seu próprio corpo. E aí que eu investi mesmo, entrei de cabeça para poder levar informação, para que eles pudessem ter uma vida e saber o que fazer com elas, a partir daquela informação. Intérpretes, a responsabilidade que vocês têm é muito grande. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês, e sempre falo nos meus cursos, é que se você tem problema de autoestima, não vá trabalhar com o público. Não só com surdos, mas qualquer público. Porque a pessoa que se sente, não se ama, ou se sente para baixo, a primeira palavrinha difícil que ela receber, ela vai se sentir pior. Portanto, eu quero pedir para vocês, intérpretes,